Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus nosso Pai, na sua infinita misericórdia e bondade, nesse momento tão difícil pelo qual passa o nosso planeta, pelo qual passa toda a humanidade, que Ele nos dê força, fé e coragem para que nós possamos superar essa situação tão difícil pela qual atravessamos. Para nós que acreditamos em Deus, para nós que acreditamos no Cristo, a palavra de ordem é a superação, não é a tristeza, não é o desânimo. Lembrar das palavras de Jesus Cristo no Evangelho de João. Numa conversa com Nicodemos, Jesus disse que Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todos que nele creem nunca pereçam e tenham a vida eterna. Quem tem fé em Deus, quem tem fé em Cristo, nunca perece. Também no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos realmente acreditar nisso. Acreditar, tirar a mensagem que a espiritualidade quer nos passar diante dessa situação, vivenciarmos essa situação com muita fé, sempre com a intenção de superar, sempre com o desejo de superar, sempre com o pensamento de superar, porque nós vamos sair dessa crise e não vai demorar. Logo, logo nós estaremos todos nós juntos novamente do ponto de vista físico. Estamos aí conectados pela internet, mas também lembrar das palavras do diretor-geral da Aliança, do Eduardo Miyashiro, alguns dias atrás, quando ele disse que muito importante a conexão das redes sociais, a conexão da internet, mas tão importante, muito mais importante até a conexão com a espiritualidade, a conexão com o seu anjo de guarda, a conexão com os bons espíritos, a conexão mesmo com Jesus, para que nós possamos ter força para superar toda essa situação. A pedido de pessoas muito queridas, eu estou hoje aqui para tentar fazer uma reflexão do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventuradas as pessoas que têm piedade, bem-aventuradas as pessoas que têm clemência, bem-aventuradas as pessoas que têm solidariedade, bem-aventuradas as pessoas que entendem que a pessoa que te ofendeu também erra, que erra igual você erra, que está no mesmo barco, que está tentando aprender do ponto de vista espiritual, que está tentando evoluir espiritualmente. Vamos então tentar exercitar o nosso perdão, tentar exercitar a nossa indulgência. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz a Kardec que o modelo e guia da humanidade é Jesus. Então Jesus, ele é a excelência, realmente é o Espírito que, por excelência, exercia o perdão, exercia a indulgência, e nós temos que tentar segui-lo, nós temos que tentar imitá-lo, tentar ter as mesmas atitudes que teria Jesus diante das dificuldades que a gente atravessa no nosso dia a dia. É uma questão muito interessante, porque nesse processo de evoluir o nosso espírito, nesse processo de tentar evoluir, de tentar melhorar do ponto de vista espiritual, essa briga diária que nós travamos diante do espelho, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, os nossos defeitos, aquilo que o Espiritismo chama de reforma íntima, talvez perdoar seja a tarefa que mais nos custe caro, a tarefa mais difícil seja do perdão. Por quê? Porque bate de frente com o nosso egoísmo. Quando na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentre os males, qual poderemos considerar o mais radical? O Espírito da Verdade responde a Kardec que é o egoísmo, que dele deriva todo o mal. Quando você exercita o seu perdão, você luta também contra o seu egoísmo. A sua dificuldade em perdoar está em cima do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua vaidade. Mas nós temos o mestre do perdão e da indulgência, que é o modelo e guia da humanidade, Jesus. Num simples exemplo, Jesus, quando retorna da cruz, na ressurreição, quando ele reaparece para os seus discípulos, ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, mestre, claro que eu te amo. Está lá narrado no Evangelho de João. Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Por uma segunda vez, no mesmo momento, o Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, mestre, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por uma terceira vez, o Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, até contrariado, chateado, diz: mestre, claro que eu te amo, não tenha dúvida disso. E o Cristo diz: então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro nega a Cristo, por 3 vezes o Cristo perdoa a Pedro. Olha que interessante a questão de perdoar. E até nos dias de hoje, porque recentemente, agora uma pesquisa feita agora em 2019, no ano passado, uma manchete do Jornal Estado de São Paulo, de junho de 2019, num congresso de cardiologia, foi apresentado um estudo brasileiro que várias pessoas adquiriram doenças cardíacas pela falta de lidar com o perdão, pela falta de perdoar, pela incapacidade de exercer o perdão. A doença psicossomática, que o Espiritismo tanto estuda, ela começa aqui na tua mente,
e ela reflete no seu corpo físico. Pessoas que estão ficando doentes do ponto de vista físico por não saber lidar com o perdão. O estresse que a falta do perdão causa pode te trazer uma doença física, uma doença de coração. Estudos até da USP de pessoas que adquiriram câncer estão relacionadas também com a incapacidade de exercer o perdão. Olha que coisa difícil. É o sentimento realmente, o perdão, a capacidade de perdoar talvez seja mais complexo, o sentimento mais complexo que nós temos que lidar, mas também é o mais abrangente, o mais maravilhoso, a questão de você conseguir perdoar um outro ser. Então vamos ver lá o que diz o trecho do Evangelho, no item 1 do capítulo 10. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, se vão me permitir, eu vou ler para vocês aqui. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No segundo trecho, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ainda no Sermão da Montanha, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Interessante essa segunda passagem, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso, no final do Sermão da Montanha, Cristo nos ensina a rezar o Pai Nosso, nós fazemos um trato com Deus, né? Nós falamos para Ele, já para o fim da oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas à medida em que fomos perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Nós damos essa condição para Deus. Nós dizemos: Deus, me perdoe à medida que eu perdoo as pessoas, a partir do momento que eu exerço a minha misericórdia, a partir do momento que eu exerço a minha clemência, a minha piedade, que eu exercito o perdão, que eu exercito a minha indulgência. Numa terceira passagem, também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, Jesus diz o seguinte: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É legal essa passagem. Tem um livro do Rossandro, o último livro do Rossandro, lançado ano passado, chama Eu Escolho Ser Feliz. No capítulo 9, ele diz que essa passagem bíblica, quando Cristo diz a Pedro que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, muito provavelmente Jesus está falando do casamento, está falando do seu lar. O Rossandro disse que perdoar 490 vezes tem que ser diariamente dentro do seu casamento. Ele fala que a questão do perdão dentro da relação conjugal é igual uma fatura de cartão de crédito que você só paga o mínimo. Você vai rolando essa dívida vai sempre aumentando. Então olha a importância que nós temos de perdoar, a importância de exercer o perdão e a indulgência, que tantas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite. O orgulho e a vaidade posta à nossa frente nos impede até de melhorar a relação dentro do lar, a relação até com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos. A capacidade de compreender que a pessoa pensa diferente que você. Quando a pessoa te ofende, qual o problema que ela está passando, por que ela tomou essa atitude, você não sabe sequer o que tem acontecido na vida dela, e a primeira coisa que você pensa realmente com seu orgulho na frente é o seguinte: olha, o que ela fez é imperdoável. Jamais vou conseguir perdoar. No máximo você desculpa, depois de algum tempo você desculpa, mas entre a desculpa e o perdão tem um abismo muito grande que separa essas duas coisas. Desculpa, você fala: tá bom, eu te perdoo, não tem problema nenhum, vamos esquecer, vai, deixa pra lá, mas a mágoa continua dentro de você. Perdoar significa tirar essa mágoa, trabalhar isso dentro de você, nem que isso demore um tempo, nem que isso leve um tempo, mas você tem que estar constantemente trabalhando o perdão dentro de si, para que você possa realmente chegar para essa pessoa e dizer: olha, não existe mais nada que entre eu e você que possa impedir que a gente tenha aquela relação que a gente sempre teve, aquela relação tão gostosa, aquela relação de amizade que a gente teve, aquela relação durante tantos anos nós praticamos. Tem que exercitar o perdão, porque o perdão é um processo autodestrutivo. A falta do perdão, é um processo autodestrutivo. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós, porque traz uma doença física. Hoje a ciência já comprova que realmente, se você não souber perdoar, você está sujeito a desenvolver
um transtorno mental, uma doença física, qualquer coisa nesse sentido, pelos males que a falta do perdão pode criar dentro de você. Então lembrar sempre de Jesus, lembrar sempre da figura de Jesus e trabalhar isso dentro de você. Às vezes a pessoa te ofende de uma tal maneira que é muito difícil você conseguir perdoar logo de cara. Isso é compreensível, nós somos imperfeitos. Nós temos que reconhecer o nosso grau de imperfeição e saber que isso às vezes pode levar tempo. A pessoa cometeu algo que você jamais esperava que ela cometeria, uma violência absurda, algo realmente muito complicado de se perdoar. Mas tem que iniciar esse processo dentro de nós. Na Casa Espírita nós temos várias ferramentas para que a gente possa ajudar a exercitar isso. Você pode ir na Casa Espírita, você pode colocar o nome dessa pessoa, quando a Casa Espírita estiver novamente aberta, colocar o nome dessa pessoa lá no cestinho de vibração, na caixinha de vibração. Você ainda não consegue perdoar, você ainda não consegue lidar com a tristeza, com a mágoa, com o ódio que você está sentindo daquela pessoa, mas você já pode se condicionar e ir lá colocar o nome dela dentro do cestinho de vibração. Aí você vai para o passo 2. Você já começa começa a brigar dentro de você para que você não queira mais o mal dessa pessoa. Já evita de pensar que é o mal daquela pessoa. Você já está caminhando dentro do ponto de vista do perdão. Esse sentimento tão difícil, talvez a tarefa que mais nos custe caro na Reforma Íntima, você já está trabalhando, você já está seguindo, você já está começando a não desejar mais o mal dessa pessoa. Aí vai para o passo 3, faz uma oração para essa pessoa, por essa pessoa, reza um Pai Nosso. Até o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no 28, Kardec diz que quando você não sabe que oração você faz para uma determinada pessoa, faz um Pai Nosso, porque ele substitui qualquer outra oração. Então faz um Pai Nosso pensando realmente naquela pessoa. E aí você vai para o passo número 4, você vai se encontrar com essa pessoa, a hora que você puder se encontrar, a hora que nós saímos dessa crise do Covid-19, você vai procurar essa pessoa, não vai mandar um WhatsApp, não vai ligar, não vai mandar uma mensagem pelo Facebook. Você vai se encontrar com ela e vai dizer para ela, ó, vamos esquecer tudo isso, vamos realmente botar uma pedra em cima de tudo isso. Esquece, perdoa, pratica, pouco a pouco. Reforma íntima em pequenas metas. Ninguém consegue chegar à noite, a hora que for dormir, e falar, amanhã cedo eu vou acordar e não peco mais, não erro mais. Ninguém consegue. Reforma íntima se faz com pequenas metas, metas alcançáveis. E você está conseguindo perdoar alguém passo a passo, porque a tua imperfeição, a nossa imperfeição, ainda não permite, dependendo do grau com que a pessoa nos ofendeu, de perdoar de uma maneira extremamente rápida. Na mesma hora falar, olha, não tem problema, você está perdoado. Não estamos ainda nesse ponto, infelizmente, mas já conseguimos pelo menos trabalhar em relação a isso. No item número 2 do capítulo 10, Kardec vai falar sobre se reconciliar com seus adversários. Mais um trecho no Evangelho de Mateus, mais uma passagem de Jesus no Sermão da Montanha, em que Jesus diz o seguinte: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não se suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao teu ministro e seja posto em prisão. Em verdade eu vos digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O Espiritismo tem um provérbio, quer dizer, existe um provérbio que cabe dentro da doutrina espírita, que diz o seguinte: morto o cão, a raiva não acaba, a raiva permanece. Então nós estamos falando aqui de um adversário. O grande problema aqui, para puxar um ponto da questão, é quando esse adversário mora dentro da nossa própria casa. Não vive conosco embaixo do mesmo teto. Quanta gente que passa anos e anos brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o filho. Aí esse ente querido desencarna, retorna à pátria espiritual. Isso dá uma tristeza que é muito difícil de lidar. É muito difícil de você conviver. Porque teve todas as oportunidades enquanto essa pessoa estava encarnada, enquanto essa pessoa estava convivendo contigo. E nós estamos numa fase aqui, um momento que a humanidade está vivenciando, que nós estamos afastados dos nossos pais, das nossas mães. As pessoas idosas que estão no grupo de risco têm que realmente ficar mais protegidas. E nós estamos num distanciamento dele. Estamos vendo a falta que faz essa pessoa ao nosso lado. Se algo que aconteceu entre você e seu pai, você e sua mãe, você e seu filho, se está aqui ainda presente, se está encarnado, lida com isso. Briga contra isso. Bate de frente com o teu orgulho, com a tua vaidade, com o teu egoísmo. Procura o teu pai, procura a tua mãe. Resolve isso. Você está jogando pela janela 20, 25, 30, 40 anos de uma convivência pelo teu egoísmo, pelo teu orgulho, pela tua vaidade. Nós não podemos mais, enquanto cristãos,
E a situação que nós estamos vivenciando traz essa introspecção, essa reflexão, porque se nós precisamos sair melhores do ponto de vista espiritual do que entramos nessa crise, nada melhor do que poder perdoar as pessoas que estão debaixo do nosso próprio teto, que convivem conosco, ou que fizeram parte da nossa, fazem parte da nossa família. Tanto tempo que eu morei com meu pai e com a minha mãe antes de casar, tanto tempo que nós moramos juntos, e agora o meu orgulho e minha vaidade me impede de realmente resolver isso. Aproveita essa crise que nós estamos atravessando, segue em frente e tenta perdoar. No item 3 do capítulo, Kardec vai falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E vai passar também lá no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus dizendo: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Isso vale para hoje. Talvez seja a hora de nós jogarmos esse lixo que está dentro de nós, essa mágoa, esse ressentimento, essa situação difícil que o perdão nos traz, porque a pessoa nos ofende e continua nos ofendendo todos os dias. Porque toda vez que eu lembro disso, eu sou ofendido novamente. Eu passo anos e anos sendo ofendido pela mesma ofensa, pelo mesmo ato. É até uma atitude não muito inteligente de nós, porque continuamos nos ofendendo, continuamos nos magoando em relação a isso. Constrói o perdão dentro de você. Luta contra isso. Tem maneira, passo a passo. O importante é que você esteja sempre brigando contra si mesmo, trabalhando a sua capacidade de perdoar, trabalhando a sua capacidade de ser indulgente. Para encerrar esse trecho, porque nada que possa acontecer na nossa vida, não existe nada irreparável que o amor não possa consertar. Nós temos que, enquanto cristãos, acreditar nisso. Vou lembrar de uma passagem que está descrita no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor. Quando o Emmanuel deu a tarefa do Chico de escrever 30 livros, logo no começo ali da carreira mediúnica, assessorada por Emmanuel pelo Chico, quando o Chico tinha escrito 19 livros, então faltavam 11 livros para ele completar os 30 ele tinha escrito, ele psicografou uma carta de um menino chamado Silvio Lessa, um menino de 11 anos de idade. Esse menino desencarnou num acidente e os pais, para poder lidar com a tristeza da separação temporária com esse menino, os pais vieram para o Espiritismo e criaram um trabalho que atendia crianças carentes. E é até difícil não se emocionar com a carta que o Chico psicografou, mas o menino dizia na carta, através do Chico, endereçada aos pais, ele dizia mais ou menos o seguinte, que toda vez que os pais, naquele trabalho que eles estavam desenvolvendo, ajudassem uma criança carente, uma criança necessitada, eles veriam no sorriso daquelas crianças o sorriso do filho que ele foi durante 11 anos para ele. E o menino conta uma parábola indiana para explicar o acontecido do desencarne. Ele conta uma parábola de um pastor que precisava atravessar para o outro lado da margem de um lago com uma vaca e um bezerro. Quando ele chega na beira do lago, a vaca empaca. Por mais que ele tente, por mais que ele faça, por mais que ele se esforce, por mais que ele empurre, por mais que ele bata, a vaca não sai do lugar. O pastor então não tem outro jeito, outro procedimento, se não pegar o bezerro no colo e atravessar com o bezerro até o outro lado da margem. A vaca, a hora que vê aquilo, ela também atravessa para ir atrás do bezerro. E aí o menino diz que a morte dele, o desencarne dele, tinha servido para isso, para que os pais se aproximassem da doutrina espírita e que lançassem um trabalho, que fizessem um trabalho assistencial aí em benefício de tantas crianças. E que o menino se sentia extremamente feliz por ter sido um instrumento que a espiritualidade usou para que os pais pudessem realmente se reaproximar da doutrina e desenvolver um trabalho desse, trabalho que os pais já faziam há várias encarnações e tinham então parado. E o menino agradecia aos pais por ter tido a honra e a felicidade de ter sido filho por anos e anos com eles. E olha que maravilha, que coisa maravilhosa, que alento que uma carta dessa pode trazer aí a uma família que passou por uma situação tão desesperadora quanto essa. Mas vamos imaginar que fosse possível, isso não é possível, mas vamos imaginar que fosse possível, que no dia que os pais estivessem entregando essa criança de volta ao plano espiritual, no dia do velório dessa criança,
A espiritualidade dissesse assim aos pais: olha, nós vamos anular a morte dessa criança. O menino volta. Mas que para isso aconteça, vocês vão precisar trabalhar o perdão e a indulgência dentro de vocês. Vocês vão ter que começar a exercitar firmemente, fortemente, o perdão e a indulgência dentro de vocês. Qual seria a resposta que os pais dariam à espiritualidade? É óbvio que os pais diriam: traz o meu filho de volta, que nós exercitamos o nosso perdão e a nossa indulgência para o resto da nossa encarnação. Por que nós precisamos de uma tragédia para entender que os ensinamentos do Cristo podem ser colocados em prática no nosso dia a dia? Se nós levarmos em consideração a nossa imperfeição e ainda precisarmos de situações difíceis para poder realmente nos conscientizarmos que nós precisamos melhorar do ponto de vista espiritual, a situação está aí. Nós estamos dentro das nossas casas, sem poder ter um contato físico, vendo muita gente retornar à pátria espiritual em decorrência de um vírus. Uma situação grave que nós temos que ter força, fé, coragem e resignação para enfrentar e ter também sempre em mente que nós vamos superar essa situação. Mas a situação difícil está aí, na nossa vida, presente na nossa vida. Então vamos, diante dessa situação, exercitar o perdão, exercitar a indulgência. Como nós não podemos nos encontrar, vamos ligar para as pessoas, vamos pedir perdão das coisas que nós fizemos e vamos perdoar também as pessoas que nos ofenderam. Vamos exercitar isso porque, se Deus quiser, logo logo nós estamos fora disso, vamos sair muito mais fortes espiritualmente e vamos exercitar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia e bondade, nos proteja e nos abençoe nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Um beijão a todos, amo todos vocês. Tchau, gente.